Olá pessoal, como estão? Vamos a mais um vídeo de aula nesse período tão conturbado. Neste vídeo, dando continuidade à matéria, nós vamos falar sobre a oferta e o equilíbrio de mercado. Nós vamos estudar o que está destacado na lista: curvas de oferta, a lei da oferta, o equilíbrio de mercado e analisaremos os fatores que deslocam as curvas de oferta e as curvas de demanda. A quantidade ofertada, pessoal, é a quantidade de um bem que os vendedores querem e podem vender. E aí eu pergunto para vocês, o que pode determinar a oferta de um bem? Bom, pessoal, eu tenho certeza que vocês pensaram em inúmeros determinantes. Aqui eu estou listando os principais determinantes da oferta. São eles: o preço do bem e o preço dos bens relacionados, o preço dos insumos, a tecnologia, as expectativas e o número de fatores de produção. Agora eu posso representar essa oferta de forma matemática, como vocês estão vendo aí na tela. O de x representa a quantidade ofertada do bem x, P de x, o preço do bem x, P1, P2 até Pn-1, o preço dos outros bens. P1 até Pm representa o preço dos fatores de produção. T representa a tecnologia, M os números de fatores de produção e N o número de bens. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a curva de oferta. A curva de oferta nos informa a quantidade de mercadoria que os produtores estão dispostos a vender a determinado preço, mantendo constantes quaisquer outros fatores que possam afetar a quantidade ofertada. O eixo vertical do gráfico mostra o preço da mercadoria, medidos em unidades monetárias. Esse é o preço que os vendedores recebem por determinada quantidade ofertada. O eixo horizontal mostra a quantidade total ofertada, medida em unidades por período. Pois bem, caros alunos, vamos voltar ao exemplo do Menkyo, da sorveteria. Como vocês podem observar, ao preço de 50 cents, ninguém quer oferecer sorvete. Ao preço de $1, apenas há oferta de uma unidade, e assim por diante. A $3, há uma oferta de 5 unidades. Dadas essas relações entre preços e quantidades, podemos traçar o gráfico que vocês estão vendo aí na tela. Ele é positivamente inclinado porque quanto maior o preço, maior é a oferta. Pois bem, pessoal, a lei da oferta afirma que tudo mais mantido constante, a quantidade ofertada do bem aumenta quando o preço do bem aumenta. E a curva de oferta é uma linha positivamente inclinada relacionando o preço e a quantidade ofertada. Agora eu vou analisar o que acontece com a oferta de X quando os preços dos insumos se modificam. Bom, pessoal, quando o preço dos insumos aumenta, a produção fica menos lucrativa e as empresas ofertam menos produtos. A relação é o seguinte: quando o preço do insumo sobe, a quantidade ofertada tende a cair. Eu quero que vocês se atentem às limitações. Tudo mais tem que permanecer constante, ok? Seguindo com a teoria, vamos analisar o que acontece com a oferta do bem X quando há uma modificação na tecnologia. Bom, pessoal, os avanços tecnológicos tendem a diminuir os custos das empresas e, consecutivamente, aumentar a oferta do bem. Quando essa tecnologia aumenta, a quantidade ofertada do bem tende a aumentar. Então, essa relação é positiva. Bom, pessoal, as expectativas com relação ao futuro podem afetar a oferta de um bem ou serviço hoje. Por exemplo, se a empresa espera que o preço do sorvete aumentará, ela estocará parte da produção atual e oferecerá amanhã com um preço mais alto. A oferta de mercado, caros alunos, é dada pela soma das ofertas individuais. Geometricamente falando, tomamos a soma das quantidades fornecidas por cada empresa a cada preço, o que nos dá uma soma horizontal das curvas de oferta. Aqui, pessoal, continuamos seguindo o exemplo do livro. Nesse exemplo,
temos duas sorveterias, sabor gelado e tropical. Então, a oferta de mercado é a soma das ofertas individuais, das ofertas das duas sorveterias. Eu quero que vocês observem também que, para cada preço, a quantidade oferecida pelas empresas são distintas, porque eu estou falando de empresas diferentes. Agora nós vamos falar sobre variações na quantidade ofertada versus deslocamento da oferta. Bom, pessoal, variações na quantidade ofertada são movimentos ao longo da curva de oferta. Esses movimentos são causados por mudanças no preço de mercado do produto. Só para lembrar, aqui eu estou analisando o gráfico de oferta de um produto. Eu estou avaliando a quantidade ofertada versus o preço do produto. Então, sobre o deslocamento da oferta. Um deslocamento da curva de oferta, ele pode ser tanto para a direita quanto para a esquerda. Ele pode ser causado por mudanças em outras variáveis, que não sejam o preço. Bom, pessoal, se eu mudo o preço do bem, eu tenho um movimento ao longo da curva. Se, por exemplo, os custos ou o número de empresas ou a tecnologia muda, eu tenho um movimento da curva de oferta. Então, resumindo, qualquer fator que não seja o preço movimenta a curva de oferta. Vamos para outro desabafo de reclusão social. O povo fica postando que está fazendo exercício em casa, que está fazendo funcional. Eu falo, meu Deus, como? Eu não consigo. Não, eu simplesmente não consigo. Pessoal, eu vou parar de falar das minhas mazelas e vou voltar ao que interessa, a nossa matéria. Agora a gente vai falar sobre equilíbrio, tá? O próximo passo, então, consiste em colocar a curva de oferta e a curva de demanda juntas. O eixo vertical mostra o preço do bem. Esse agora é o preço que os vendedores recebem por cada quantidade ofertada e o preço que os compradores pagam por cada quantidade demandada. O eixo horizontal, por sua vez, mostra a quantidade total demandada e ofertada, que, medida pelo número de unidades por período. Agora vamos ver a oferta e a demanda em conjunto. No ponto em que as duas curvas se cruzam, dizemos que foram atingidos a quantidade e o preço de equilíbrio, ou de balanceamento do mercado. Nesse preço, a quantidade ofertada e a quantidade demandada são exatamente iguais. Denomina-se, pessoal, mecanismo de mercado a tendência em mercados livres de que o preço se modifique até o mercado se tornar balanceado, ou seja, até que a quantidade ofertada e a quantidade demandada sejam iguais. Nesse ponto, e somente nesse ponto, não há escassez e nem excesso de oferta, de tal forma que não existe pressão para que o preço continue se modificando. Vale lembrar, caros alunos, que a oferta e a demanda podem não estar sempre em equilíbrio. Em alguns mercados, o balanceamento pode demorar, quando as condições são modificadas repentinamente. A tendência, porém, é que os mercados se tornem balanceados. O preço e a quantidade de equilíbrio, eles ocorrem quando as duas curvas, a de demanda e a de oferta, se interceptam. Vamos voltar agora ao exemplo do livro do Mencken. O preço de equilíbrio aqui é igual a $2. Nesse preço, e somente nesse preço, a quantidade ofertada será igual à quantidade demandada, como vocês podem observar aí na tabela. Bom, e ao preço de $2,50, eu tenho um excesso de oferta. Neste caso, nesse preço igual a 2,5, eu tenho uma oferta de 10 unidades, mas as pessoas só querem demandar 4 unidades. Então, eu tenho um excesso de oferta de 6 unidades. Bom, caros alunos, e ao preço de $1,50, eu tenho um excesso de demanda.
A esse preço, eu tenho uma demanda de 10 unidades, mais uma oferta de 4. Então, nesse mercado, faltam 6 unidades. E aí? O que acontece agora? O preço, nesse caso, e no caso do excesso de oferta, vai se ajustando e tende ao preço de equilíbrio. Caros alunos, o excedente do consumidor é o benefício líquido que o consumidor ganha por ser capaz de comprar um bem ou serviço. É a diferença entre a disposição máxima a pagar por parte do consumidor e o que ele efetivamente paga. Trata-se de um conceito útil, particularmente na área de tributação, para avaliar a capacidade de pagamento dos contribuintes, e na área de economia internacional para avaliar os ganhos e perdas no comércio. O excedente do produtor é o ganho de bem-estar pelo fato do produtor receber no mercado um preço maior que aquele mínimo que viabilizaria a sua produção. Porque esse preço merece ser chamado de preço de equilíbrio. O argumento usual é que, a qualquer preço pelo qual a demanda não seja igual à oferta, alguns agentes econômicos acharão interessantes alterar unilateralmente o seu comportamento. Por exemplo, caros alunos, considere um preço em que a quantidade fornecida exceda a quantidade demandada de um determinado produto. Nesse caso, algumas empresas não poderão vender toda a sua produção. Ao cortar a produção, essa empresa pode economizar em custos e não perder nenhuma receita, aumentando assim os lucros. Portanto, esse preço não pode ser um preço de equilíbrio, certo? Bom, chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo.